Olá pessoal, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou arquiteto e criador do blog Estúdio Arc 5. E hoje estamos mais uma vez aqui hoje eu queria bater um papo com vocês sobre personalização do Revit. Então logo de início eu gostaria de destacar que, enfim, essa é um tutorial para quem já mexe em Revit há muito tempo, para quem está começando agora, tá? O conteúdo vai ser bem claro, bem dinâmico. E se você não conhece nada do Revit, se você nunca nem abriu o Revit, esse tutorial, esse vídeo é para você, tá? Porque nós não vamos entrar a fundo em nenhuma ferramenta do programa agora. Nós vamos apenas tratar de personalização e de algumas características interessantes para você trabalhar com ele, certo? Então eu estou aqui com o Revit 2019.2, certo? Nesse exato momento, nessa exata época que você está assistindo esse vídeo, o Revit 2020 já foi lançado e eu ainda não tive oportunidade de testar o Revit 2020. A interface dele é praticamente igual a essa daqui. Eu posso até afirmar que é igual pelos vídeos que eu já vi na internet. E essa interface ela vem desde a atualização do Revit 2019. Tem gente que acha que ela veio com o Revit 2020, mas não. Essa interface que você está vendo agora, ela já veio com o Revit 2019.1, se eu não estou enganado, certo? Mas muita gente não fez atualização, muita gente não sabe nem que o Revit tem atualização. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje com vocês. Como é que vai funcionar esse vídeo? Eu enumerei aqui uma série de tópicos para conversar com vocês sobre personalização do Revit. O primeiro tópico é atualizações do Revit. Veja só, o Revit ele é lançado mais ou menos no mês de abril, certo? Primeiramente nós temos o lançamento das novas versões do AutoCAD, 3ds Max, enfim, o Revit é um dos últimos a ser lançado. E depois que é lançado a versão do Revit, durante o ano o Autodesk lança atualizações, certo? Então nós temos esse aqui mesmo que você está vendo, é o Revit 2019.2. Só que muita gente não sabe da existência dessas atualizações. Eu não sabia até realmente começar a trabalhar com BIM, certo? E eu acho importante destacar. Então, como é que você tem acesso às atualizações? Seja a sua conta de estudante ou sua conta normal da Autodesk. Uma das maneiras de você ter acesso é através desse ícone aqui, que é o ícone do app da área de trabalho da Autodesk. Então você pode clicar e aqui vai aparecer todos os programas, você faz login se você não tiver logado. E essa é uma das formas de você ver a atualização. Geralmente esse app aqui, pelo menos comigo, ele demora demais para abrir. Então eu gosto de ir na minha conta da Autodesk pelo navegador. Então você pode vir aqui em Autodesk, Autodesk, certo? E aí você entra com a sua conta da Autodesk, normalmente, certo? Eu vou entrar aqui, aqui já está tudo salvo, mas enfim, você digita seu e-mail, a sua senha, certo? E assim que entrar, você vai procurar aqui, nesse ícone, você vai procurar pela parte de gerenciar produtos e downloads. Então, de uma maneira bem direta e rápida, você vai procurar pelo Revit nos seus produtos, certo? Então, você vem aqui em All Products and Services, todos os produtos e serviços, você dá um clique e você vai procurar o Revit lá embaixo. Só um momento que ele está abrindo.
certo? Você vai procurar o Revit lá embaixo, olha aqui o Revit, você clica, e aí você vai ter as versões, certo? Eu estou na versão 2019, você clica aqui em View Downloads, e aqui você vai ter o download do Revit e você vai ter updates e add-ons. Add-ons seriam como se seriam plugins, certo? Perfeito. E aqui você vai ver esses updates. Revit 2019.2.1, Revit 2020, se for 2020.1.2, certo? Então você faz o download desse arquivo e você instala normalmente. Então é assim que você vai ter acesso às novas atualizações. É bom lembrar que uma vez as atualizações instaladas, elas não podem ser desinstaladas, a menos que você desinstale o Revit, né? Reinstale o Revit, enfim. Vamos lá, então primeiro o assunto fechado, atualizações do Revit agora, todo mundo sabe como fazer. Segundo tópico, eu queria falar um pouco agora sobre os gráficos do Revit. O que é que eu estou dizendo, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou abrindo um novo projeto, vou abrir no template de arquitetura, mas não importa muito o template que você abrir. E vamos lá. Primeiramente a gente vai falar a gente agora vai falar de como a gente muda essa interface, como a gente consegue personalizar essa interface do Revit, certo? Então, background, tela de fundo. O que é isso? Como é que a gente muda essa tela de fundo? Você vê que por padrão o Revit vem em branco, só que muita gente está acostumado com o CAD, que geralmente é preto. E tem como a gente mudar isso e outras coisas no Revit. Só a nível de representação, eu vou adicionar qualquer componente aqui. Eu não sei nem se no template tem. Tá, vamos adicionar algumas mesas aqui, certo? E eu vou colocar na visualização aqui de shaded, certo? Sombreado, só para a gente ter esses materiais, certo? Então vamos lá. Para a gente começar a mudar esse visual do Revit, a gente vem aqui em File, Opções, e a gente vem aqui em Graphics. E aqui tem umas coisinhas interessantes para a gente ver. Veja só. Primeiramente, Background. Eu consigo alterar o background do Revit. Eu vou colocar vermelho. E dou um OK. Eu já consegui mudar o visual do Revit. Então, qualquer vista que você for, você vai ter essa cor que você escolheu. Claro que vermelho, eu estou exagerando aqui, fica uma merda, né? Mas enfim. Muita gente gosta de preto, certo? Eu particularmente, eu prefiro trabalhar com branco, só que quando eu estou trabalhando com nuvens de ponto, se você não sabe o que é nuvem de ponto, fica ligado aí que com certeza em algum momento da vida desse canal a gente vai falar muito sobre nuvem de ponto. Mas quando a gente está trabalhando, quando eu, por exemplo, estou trabalhando com nuvem de ponto, para que os pontos da construção eles se destaquem na tela, eu gosto de usar preto. Mas apenas enquanto eu estou trabalhando com nuvem de ponto. Ou seja, se você está trabalhando, sei lá, decalcando uma imagem, um PDF, que agora o Revit 2020 você consegue adicionar os PDFs, né? Pegar os snaps do PDF, os pontos, muito massa, certo? E você pode alternar, certo? Vou voltar para branco, é a cor que eu prefiro. Seguindo aqui, nós temos a Selection. Por padrão, o Revit ele vem um azul. Eu não sei se é essa a tonalidade de azul aqui, mas eu vou deixar aqui, certo? Então, quando você seleciona, opa, que aqui continuou vermelho. Opa, pera aí, deixa eu voltar. É o seguinte, nós temos duas coisas, certo? Nós temos a Selection e nós temos a Pre-Selection. O Pre-Selection do Revit, geralmente ele é azul, um azul mais claro, se eu não estou enganado. Faz muito tempo que eu mudei que eu nem lembro, certo? Então, o que é o Pre-Selection e o Selection? O Pre-Selection é quando você coloca o mouse por cima do objeto, mas você não clica, você não seleciona, é uma pré-seleção. Então, aí você tem como escolher a cor que fica essa pré-seleção, tá vendo? E aí, quando você clica no objeto, o objeto está selecionado. O que é que eu particularmente gosto? Seleção vermelho, pai. Vermelho, porque é para destacar essa porra na tela, para não ter erro do que está selecionado.
E pré-seleção a gente pode deixar um azul, eu gosto de deixar eu deixo vermelho também, certo? Então você, pré-seleção, fica um vermelho mais claro, seleção, vermelho mais escuro, certo? E a última opção aqui que a gente tem nos gráficos é a da alerta. É quando aparece um aviso de alerta no Revit e ele fica dessa cor. Eu geralmente não mexo, deixa esse cara do jeito que tá aí e tá tudo certo. Beleza? Beleza, gráficos, terminamos. A próxima coisa que eu gostaria de falar agora, que é extremamente importante no Revit, são os atalhos. Você tem a possibilidade de, no Revit, escolher os atalhos dos principais comandos que você usa e personalizar como você bem entender. E isso é muito interessante porque se você está migrando de outro software para usar o Revit, sei lá, às vezes você quer manter os seus atalhos do CAD para os comandos que são semelhantes aqui no Revit, você tem essa possibilidade, certo? E uma coisa interessante, você vem num comando aqui e você vê que tem o nome do comando, wall, e tem entre parênteses duas letras, que geralmente os atalhos do Revit são compostos por duas letras, né, por padrão. E sempre quando eu vou escolher um atalho de teclado, eu gosto de manter esse padrão de duas letras, certo? Então como é que você personaliza isso? Você vem aqui em File, Opções, e você vai vir aqui em User Interface, certo? Nesse User Interface, a gente tem umas coisinhas para ver aí. A primeira coisa que a gente está vendo são os Keyboard Shortcuts, ou os atalhos de teclado. Então você pode customizar clicando aqui, e aí você abriu essa janela onde você pode pesquisar o comando e atribuir um atalho, certo? Eu vou só cancelar aqui para a gente dar uma olhada, por exemplo, nesse comando aqui. Veja que por padrão a visualização da vista 3D, quando você clica nessa casinha aqui, ela vai para 3D, né? Então, por exemplo, se eu estou na planta baixa aqui, eu clico aqui nessa casinha, ela vai para o 3D. Então, por padrão, esse aqui não existe nenhum atalho. E eu coloquei o atalho desse comando como sendo o número 33. Então, se eu estou aqui, digito 33 no teclado, se eu digito 33, eu consigo acessar esse comando. E isso vai dar uma liberdade muito grande para você. Então, você vem aqui em Opções, User Interface, aqui nos atalhos, e você pode usar, sei lá, vamos tentar ver um comando aqui. Deixa eu tentar lembrar um comando que a gente usa muito. Manage. Não. Deixa eu pensar em um comando que não tem um atalho para a gente testar. Link CAD. Veja, a gente não tem um atalho para Link CAD, certo? Então a gente pode, se a gente quiser atribuir, a gente clica em cima do comando, a gente vem aqui, eu vou digitar 52 e coloco Assign. Então agora, e dou um OK. Toda vez quando eu quero linkar um CAD agora, eu vou digitar 52 e o Revit vai abrir a janela do comando, certo? Então você pode fazer isso para qualquer comando do Revit, desde que tenha naquela janela. Nem todos os comandos têm, tá? Mas a maioria, a grande maioria tem. E aí você pode estar se perguntando, beleza, velho, eu selecionei tudo, eu mudei tudo, todos os comandos, os atalhos, tá tudo personalizado. E aí, o que é que eu faço agora? Se eu quiser levar isso para um computador, o Revit ele tem recurso para isso. Você pode vir aqui embaixo em exportar e ele vai exportar os seus atalhos em um arquivo na extensão XML. Então você pode digitar aqui, sei lá, Studio Arc 5. Eita, saiu tudo bugado. Studio Arc 5 Keyboard Shortcuts.
E aí, se eu te passar esse arquivo, digamos que a gente vai salvar em algum lugar e digamos que você fez o download do arquivo e se você quiser usar os meus atalhos, você na mesma janela você vem em Import e seleciona o arquivo, certo? E aí você pode dar um overwrite, que aí ele substitui tudo o que tem pelas informações dos atalhos que tem nesse arquivo, certo? E isso é mais uma dica massa para quem está começando ou para quem já faz tempo que trabalha no Revit, certo? Próximo passo do nosso grande tutorial hoje, certo? Deixa eu fazer uma pausa, tomar uma água, só um momento. Certo? Então vamos lá. Próxima dica de hoje que é muito importante. Existe uma coisa muito chata no Revit que, por exemplo, você tem uma família aqui, certo? E aí, se você der 2 cliques... Opa, o meu já está desabilitado. Certo. Esquece que eu digo, vamos voltando. Ok. Existe uma coisa, vamos recapitular, certo? Existe uma coisa no Revit que ele permite que você configure os double clicks. O que é isso? Duplo clique, certo? E isso é extremamente importante. Deixa eu mostrar na prática a vocês o que significa isso. Você vem aqui em Options, User Interface e você vem aqui Double Clicks, certo? E aí, por padrão, o Revit vem assim. Eu vou mudar aqui, certo? Eu já mudei porque eu personalizei meu Revit já, mas eu estou voltando uma opção aqui que ele vem por padrão. Então, por padrão, quando você tem uma família no projeto e você dá 2 cliques nela, opa, vamos lá. E você dá 2 cliques na família, o Revit ele abre a edição da família, ele abre a família para você editar. E isso é muito chato, gente. Porque muitas vezes você tá indo rápido, tá trabalhando rápido e você dá 2 cliques para selecionar. Muitas vezes você quer selecionar e você rapidamente dá 2 cliques e aí as famílias ficam se abrindo. Isso é muito chato. E aí no Revit tem recurso para a gente configurar isso. Então a gente vem aqui em opções, mais uma vez, Options, User Interface, Double Click Options. E aqui nós temos algumas opções para customizar esse double click. Então, em relação à família, quando você clicar 2 vezes em cima, eu sempre escolho por Do Nothing, fazer nada, certo? Segunda opção é elementos que foram desenhados, por exemplo, um piso, um forro. Então, geralmente quando você tem esse desenho desse piso, geralmente é um retângulo ou não sei. Quando você clica 2 vezes, ele também abre a edição do sketch, do desenho que você fez. E geralmente eu escolho para ele não fazer nada. Deixa eu colocar aqui Edit Element e deixa eu mostrar a vocês na prática sobre o que eu estou falando. Geralmente aqui quando você tem vou fazer um floor aqui, um piso qualquer, certo? Então isso aqui é o sketch, certo? É o desenho, tal, beleza. Quando você dá 2 cliques aqui, geralmente o Revit ele vai abrir esse sketch de novo. Então veja só, estou aqui fora, eu dei 2 cliques por engano. O Revit abriu o sketch do negócio. E eu não quero isso. Porque às vezes eu posso dar 2 cliques aqui por engano, ou às vezes eu estou tentando selecionar, enfim. E cliquei rápido demais. E se o Revit ficar abrindo as coisas, isso atrapalha o fluxo de trabalho. Entendeu? Então, geralmente aqui eu escolho Do Nothing, certo? Aqui embaixo é quando a gente tem vistas na folha, na prancha, e a gente dá esse duplo clique, certo? E geralmente eu mantenho esse ativar vista. O que é isso? Deixa eu mostrar na prática o que é isso, para ninguém ficar doido aí e dizer, pô, não estou entendendo porra nenhuma do que você está falando. Eu vou criar uma nova folha aqui, aí se você não tem muita noção de Revit, calma, certo? Não precisa se desesperar. Eu vou arrastar aqui a planta baixa, eu não sei se vai ter, pronto, vai ter isso aqui. Então aqui está a vista da planta baixa.
Então, geralmente, quando eu dou 2 cliques aqui na viewport, eu ativo a vista, ou seja, abre como se abre a edição da vista aqui para eu, sei lá, fazer alguma alteração, certo? E quando eu clico 2 vezes fora, ele desativa a vista aqui na folha. Então é isso que já vem por padrão assim e eu gosto de manter, isso me ajuda. Porque muitas vezes é uma cota ou uma posição de um elemento que, para eu não ter que voltar na vista e depois voltar na folha, eu já edito, eu já consigo ativar essa vista diretamente da folha, certo? Então seria essas 2 opções aqui, Inside Views, quando você clica na vista 2 vezes ele ativa, e quando você clica Outside View, fora da vista, ele desativa a vista, certo? E aqui nós temos Assemblies, Groups and Stairs. Se você não sabe o que é Assembly ou Group, é como se fosse um bloco, certo? É como se fosse uma montagem, pronto. Esse seria o melhor exemplo. Então digamos que você tem uma família de uma mesa e uma família de 4 cadeiras, certo? E aí você consegue criar um grupo ou um assembly, que seria uma montagem. Existe uma diferença, a gente não vai abordar essa diferença agora, mas aí você tem como juntar isso e tratar isso aqui no projeto como se fosse uma coisa agrupada, certo? Deixa eu mostrar na prática. Então aqui, digamos que aqui a gente tem essas 4 mesas aqui. Então eu posso selecionar as 4 e posso criar um grupo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou agrupar esse negócio e vou chamar conjunto de mesas. E dou um OK. Então agora isso aqui é uma coisa só. Certo? Isso aqui é uma coisa só. E é justamente aquela opção do double click. Se eu clicar 2 vezes aqui em cima, a gente pode voltar lá para ver o que é que o Revit está fazendo, olha. Se eu clicar 2 vezes em cima do group, aqui eu marquei como do nothing, ou seja, não fazer nada. Mas se eu tivesse marcado aqui como group edit element, editar o elemento, aqui quando eu estivesse no projeto eu desse um duplo clique aqui, eu abriria a edição desse cara, certo? Mas, mais uma vez, eu gosto de deixar isso como do nothing, certo? Então eu deixo aqui do nothing. Por quê? Porque eu tenho mais controle. Eu não fico abrindo as coisas por acidente e se eu quiser editar eu só clico em cima e seleciono aqui Edit Group, certo? Então vamos lá, próximo passo. Então espero que todo mundo tenha entendido essa parte do double click. O próximo passo que a gente tem para falar seriam as janelas do Revit. Que janelas? Você vê aqui, opa, apertei em alguma coisa por engano aqui. Deixa eu dar um ESC. Eita, quase que quebrava a porra do teclado agora. Tá, vamos lá. As janelas do Revit. O que você está vendo aí, a gente tem um menu, o menu Ribbon, que é o grande, enfim, o grande conhecido, né? O AutoCAD também tem esse menu grandão aqui, onde é o menu principal, onde tem todos os comandos, enfim. E nós temos essas janelas aqui, certo? Eu cliquei e arrastei. E as 2 janelas principais do Revit, elas são o Project Browser e a tabela e a janela de Properties, que são a janela de propriedades das coisas no Revit. E o Project Browser é justamente onde você vai navegar no seu projeto. Então você vai ver as vistas, você vai ver as famílias que estão carregadas no projeto, as pranchas, as tabelas, legenda, o caralho a 4, você vai ver tudo que tiver dentro da porra do arquivo vai estar aqui, tá? Então, por exemplo, eu criei uma prancha. Mais uma vez, se você é iniciante em Revit e você não faz a mínima ideia de como é que configura a prancha, como é que configura essas vistas, calma. Isso aqui é um vídeo apenas para você conhecer as coisas, certo? Então você tem essa opção aqui, beleza? E esse carinha é chamado de Project Browser, ou seja, navegador de projeto.
E digamos agora eu vou fechar os dois aqui de propósito. E aí a gente só ficou com a área de trabalho do Revit, certo? Mas só que agora a gente ficou sem poder navegar pelas vistas, a não ser por essas abas aqui, certo? E aí como é que a gente ativa aquelas duas janelas? A gente pode vir aqui em View e a gente vem aqui em User Interface. E aqui a gente consegue marcar o Project Browser e a gente consegue marcar Properties. E aí a gente consegue ter essas duas janelas onde elas vão nos dar esse controle. Existem outras janelas no Revit, mas as principais, a que você precisa conhecer agora são essas duas aqui. Essa daqui eu já expliquei o que é, e essa daqui é justamente a janela de propriedades das coisas no Revit. Então, por exemplo, agora eu não estou com nada selecionado. Então, essas propriedades aqui, elas são da vista do nível 1, da vista de planta baixa do nível 1. Se eu vim aqui selecionar alguma, por exemplo, vou selecionar esse piso aqui agora. Agora a tabela mudou, a janela mudou. Ele está mostrando as propriedades do elemento selecionado, ou seja, do piso. Se eu clicar aqui no grupo, ele já está me mostrando as propriedades do grupo. Se eu entrar no grupo e clicar em uma família dessa mesa aqui, ele já está me mostrando as propriedades da família selecionada. Então preste bastante atenção. Muitas vezes você quer mudar alguma coisa na vista, mas você está com um elemento selecionado aqui e você fica doido. Que porra é essa? Cadê o negócio da vista? Cadê as configurações da vista? E é só porque tem alguma coisa selecionada. Então dá um ESC e aí você tem de volta as propriedades da vista, certo? Seguindo em frente, eu quero falar agora de barra de ferramentas, acesso rápido. Que bexiga é isso? A barra de ferramentas de acesso rápido é essa daqui. Por padrão, eu tenho quase certeza que ela vem em cima, ela vem aqui em cima, certo? No Revit. Eu gosto de deixar ela embaixo, porque ela é onde tem os principais os comandos mais usados, certo? E claro, né, você pode também estar ativando esses comandos pelos atalhos, que é o mais recomendado, porque isso gera uma produtividade muito grande quando você está trabalhando com projeto. Quando você está trabalhando com qualquer coisa em geral no Revit, certo? Então, crie o hábito de estar criando seus atalhos personalizados e de estar decorando e usando os atalhos, certo? Mas essa aba aqui, ela vem com os principais comandos. E se você quiser adicionar um comando aí, você pode vir aqui no comando, apertar com o botão direito. Aperta com o botão direito e vem aqui, Add to Quick Access Toolbar. Ou seja, adicione a barra de ferramentas de acesso rápido. E aí, o comando ficou aqui agora, que é o comando de parede, certo? E aí, uma vez que os comandos estão aqui, você, claro, tem a opção de personalizar isso. Você clica com esse botão aqui e você vem em customizar essa barra. E aqui nessa janela você consegue, além de adicionar separadores, se você clicar aqui, por exemplo, você consegue adicionar esses separadores, certo? Que é justamente essa linha aqui, olha. Não sei se dá para ver muito bem aí, mas é justamente essas linhas aqui, ó. Certo? É justamente essas linhas aqui, esses separadores. Às vezes é bom você ter esse separador aqui para você se guiar melhor. Mas como eu disse a vocês, muitas vezes isso aqui se torna desnecessário por você já usar os atalhos de teclado, certo? E voltando aqui, você vem em customizar e você consegue ir mudando de ordem através dessas setinhas aqui. Seleciona o comando e muda a ordem dele, certo? Não tem muito segredo nisso. Ainda falando sobre essas ferramentas, esse menu grandão aqui, o Ribbon, ele pode ser modificado.
Esse botãozinho aqui que tem, ele vai estar dando algumas opções de minimizar esses ícones. Então você tem essa opção, clicando mais uma vez nele, você esconde as coisas. E mais uma vez, então assim, se você está precisando, está com a tela pequena, já tem os comandos, os atalhos do teclado decorados, e você não precisa estar olhando para esses botões, então você pode minimizar e ir usando da forma que quiser. E aqui é só clicar em cima que você vai ter acesso de forma temporária aos comandos aqui. Quando clicar fora, ele some, certo? Eu gosto de deixar habilitado porque eu acho bonito, mas enfim, é frescura minha, certo? Beleza. E a última coisa que eu quero falar hoje para que a gente possa finalizar esse vídeo com chave de ouro são sobre essas opções aqui nessa barra de baixo aqui do Revit. Ela tem um nome específico, eu não sei dizer a vocês agora, mas eu queria falar sobre esses ícones aqui. Esses ícones, eles são extremamente importantes, extremamente importantes. Preste bastante atenção. Eles mudaram a minha vida quando eu aprendi a usá-los, certo? E eles são muito importantes e você pode estar sofrendo por não saber mexer neles e pode estar até errando o projeto, movendo as coisas de lugar aí sem querer, por não conhecer as funções desses carinhas aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, se você não sabe, você é iniciante do Revit, não corra doido agora. O que eu vou fazer agora é algo um pouquinho avançado, mas é só a nível demonstrativo. Eu vou linkar outro projeto do Revit aqui dentro, certo? Então aqui nós temos um arquivo do Revit e é possível a gente linkar outro arquivo do Revit dentro desse aqui. Então vou aqui na aba Insert, Link Revit e vou selecionar um edifício aqui apenas demonstrativo. Ou seja, eu vou colocar um arquivo do Revit dentro do outro. Isso é bastante comum, tá? Nos processos BIMs aí, certo? Então eu adicionei um projeto do Revit dentro de outro projeto. Isso é massa quando você tem vários edifícios, enfim, se você é estudante, você faz aqueles projetos maiores e aí teu professor pediu, sei lá, uma área de eventos e aí você tem um centro de convenções, você tem um restaurante, você tem vários blocos, é interessante porque você pode fazer cada bloco em um arquivo, cada estudante trabalha em um arquivo separado e depois você tem um arquivo geral juntando tudo. Isso é um processo um pouco avançado, mas ele é totalmente possível e a gente vai querer cobrir ele aqui nesse canal. Então se você quer muito saber como fazer isso, comenta aí embaixo. Por favor, me ensina a linkar arquivos no Revit. Pronto, comenta assim. Que aí a gente vai colocar uns vídeos bem bacanas sobre isso, certo? Mas vamos lá. A gente linkou esse cara aí. A gente não consegue alterar esse arquivo linkado a partir desse agora, certo? Mas a gente consegue selecionar e mover. E colocar na posição que a gente quiser, certo? E aí eu posso selecionar esse cara. Só que eu não estou conseguindo selecionar ele. Por que não? Porque a primeira opção aqui é Select Links. Ou seja, quando essa opção ela tá assim, eu consigo selecionar o link. Olha aí. Consigo selecionar o meu link. Certo? E aí eu consigo clicar nele, consigo mover. Certo? Porém, muitas vezes a gente linka esses arquivos e a gente não quer mexer com eles. Certo? A gente só quer que eles fiquem lá e permaneçam na posição que estão e não queremos correr o risco de alguém mexer e de alguém fazer merda com eles. Então, essa opção aqui, particularmente para mim, ela vai estar sempre desabilitada, com um xizinho aqui, ou seja, eu não consigo de jeito nenhum selecionar esse link. Eu só vou conseguir selecionar esse link se eu desmarcar isso aqui e selecionar o link, certo? Mas eu sempre deixo isso marcado. Certo? A segunda opção aqui é interessante.
Deixa eu ir numa vista de planta baixa. Deixa eu só ver aqui uma coisinha interessante. Só um momento. Estou tentando fazer uma coisa aqui. Certo, vamos lá. Essa segunda aqui é uma opção interessante, deixar ela desmarcada, com o X também. O que é que ela faz? Muitas vezes você está numa vista do Revit e você tem, por exemplo, eu fui aqui para o nível 2, certo? E esses objetos aqui, eita, que não vai sair hoje não, esse piso, quanto essas mesas, elas estão no nível 1. Veja só aqui, estão no nível 1. Então, quando a gente está no nível 2, a gente está conseguindo ver, certo? A gente está conseguindo ver lá embaixo, certo? Por quê? Porque nas propriedades da vista, a gente está vendo aqui, olha, o base level, a gente está vendo até o nível 1. Se a gente colocar nível 2, a gente não vê porra nenhuma, porque a gente só está vendo até o nível 2. A gente está no nível 2 e só está vendo até o nível 2. Mas se a gente quiser ver lá embaixo que tem, a gente pode marcar nível 1 ou qualquer outro nível, se você tiver mais de 2 níveis. E aí você está vendo o que tem lá embaixo. Só que você está vendo, se essa opção ela tiver assim, habilitada, você consegue selecionar as coisas lá embaixo. Se você desmarcar, você consegue ver, mas não consegue selecionar. Eu prefiro deixar ela desmarcada, tá? Porque se eu quiser alterar as coisas de baixo, eu venho na vista e altero, certo? E aí evita de você estar com problemas, tipo, eu estou mexendo aqui numa coisa do nível 2 e acidentalmente eu vou mover uma coisa que está no nível 1. Então isso é questão de processo BIM. Você evita, simplesmente desabilitando isso aqui, você evita um acidente que pode acontecer e é muito comum de acontecer, tá? Beleza, terceiro ícone, selecionar elementos pinados. Aí você me pergunta, que porra é isso? Vou explicar a você que porra é isso. Eu vou fazer um plano de referência. Ah, Paulo, mas eu não sei o que é um plano de referência. Esquece, tá? Isso é outro momento, em outro momento eu lhe explico. O plano de referência você amarra coisa nele, você faz um bocado de coisa com ele, tá? É uma linha. Imagine isso aqui como uma linha agora. Ele não é uma linha, mas ele é muito mais do que uma linha. Mas, enfim, eu tenho essa linha e no Revit eu tenho a opção de pinar as coisas. Então, quando eu pino alguma coisa, eu estou travando essa coisa nesse local. Então, eu vou pegar esse plano de referência e vou pinar. Na verdade, eu poderia até citar o exemplo até com a própria família aqui da mesa. Eu posso clicar na família e se eu não quiser que ela saia daqui de jeito nenhum, eu posso pinar. Clico aqui em pinar, certo? E aí é o seguinte, com esse comando habilitado, quando o elemento está pinado, eu não vou conseguir mover, porque ele está pinado. Eu só vou conseguir mover esses elementos se eu vir aqui e dar um unpin. Ou seja, eu vou tirar essa função eu vou tirar essa função de fixar, né? Tirar o pin e aí eu consigo mover. Porém, se você desabilitar essa função aqui, quando você pina um elemento, você não consegue selecioná-lo. E isso é interessante. Porque muitas vezes você travou vários, sei lá, você pode travar os pilares, por exemplo. Um exemplo, tá? Você travou os pilares. E aí, se você permitir com que ele mesmo pinado você consiga selecionar, você pode acidentalmente tirar o pino dele, certo? E aí vinha acontecer algum acidente e tal, que você poderia evitar simplesmente deixando isso aqui.
certo? Então o elemento está pinado agora. Aí para eu conseguir selecioná-lo, eu preciso habilitar, e aí eu consigo selecionar o elemento que está pinado, certo? Eu geralmente deixo com um X também, certo? Quarto ícone aqui, Select Elements by Face. Maneira bem simples. Isso aqui permite eu selecionar os elementos pela face. Então você veja, nós temos aqui esse piso. Eu consigo, colocando o mouse em cima aqui da face dele, eu consigo selecioná-lo. Então a gente vê que a gente já tem uma pré-seleção aqui, eu clicando, eu consigo selecionar. Se eu desmarcar, eu não consigo selecioná-lo pela face. Eu tenho que apontar numa aresta para conseguir selecionar. Aí vai de você, certo? Se você quiser, se você achar melhor estar selecionando pela face, você deixa habilitado e você consegue selecionar as coisas pela face. Ou pela aresta, você desabilitando isso aqui, você só vai conseguir selecionar o objeto. Veja, na face eu não consigo, eu tenho que ir numa aresta e aí eu consigo selecionar. Isso aí vai de você. Eu geralmente deixo habilitado, eu gosto de selecionar as coisas pela face, certo? Esse quarto aqui, vamos lá. É o seguinte, para você conseguir arrastar um elemento aqui, você precisa clicar nele e arrastar, certo? Porém, se esse carinha aqui tiver habilitado, você consegue arrastar o elemento sem selecioná-lo, só na pré-seleção. Então, por exemplo, veja só. Veja o que eu vou fazer, preste bastante atenção. Eu estou com o mouse em cima dessa mesa, só que eu vou, ao invés de clicar, selecionar e depois clicar no botão do mouse e puxar para arrastar, eu só vou clicar, pressionar e arrastar. Se eu fizer isso, eu consigo já arrastar o objeto. Ou seja, eu estou arrastando ele sem precisar selecioná-lo e depois clicar de novo para arrastar. Isto é uma merda, tá? Isso é um inferno. E eu, quando eu não sabia da existência desta porcaria desse botão para desativar esta merda, eu ficava movendo acidentalmente as coisas no projeto. E aí eu ficava doido e dizia, Senhor, o demônio entrou no Revit, essa porra está possuída e as coisas estão se mexendo, entendeu? E justamente porque esse comando aqui ele estava habilitado, ou seja, eu não preciso clicar e selecionar. Se eu clicar e arrastar, ele já vai. E eu não quero isso. Gente, isso é uma porcaria, isso dá uma dor de cabeça muito grande. Então vê o piso aqui. Eu estou arrastando apenas. E aí eu consigo já mover o piso. E eu não quero isso. Eu quero ter que selecioná-lo e depois mover. E aí para isso você desabilita isso aqui, certo? E aí agora, se eu clicar, se eu tentar arrastar sem clicar, ele não vai, olha. Ele abre a caixinha de seleção, ele não vai. E isso é para ficar assim, tá? Esse botãozinho aqui, ele vai apenas mostrar os processos no background do Revit. Não faz muita diferença não, pra gente agora não. E temos aqui o filtro. Esse filtro é interessante. Veja só. Nós temos essas três famílias aqui. Essa família aqui, ela é uma furniture, ou seja, um mobiliário. E nós temos o piso, certo? Floors, é piso. Então, digamos que eu queira selecionar só tudo que é de mobiliário. E aí eu posso abrir uma janela de seleção com o botão esquerdo e eu selecionei tudo. Só que eu não quero manter selecionado tudo. Então eu tenho como filtrar essa seleção. É só clicar aqui nesse filtro e aí a gente consegue filtrar por categoria. Então, por exemplo, eu não quero o floor. Eu quero deixar só o que for de furniture. E aí o Revit vai manter só o que foi da categoria que eu selecionei aqui nesse filtro, certo? Esse filtro, esse mesmo comando aqui,
ele também aparece aqui. Quando você seleciona, ele também vai aparecer bem grande aqui, Filter. É a mesma coisa, tá? Mas por costume, eu já vejo ele logo aqui, já clico logo aqui, certo? E aí eu consigo. Se eu não quiser Furniture, se eu quiser selecionar só o Floors, só o piso, né? Eu clico aqui e por aí vai, certo? Gente, é isso. Eu espero que essas dicas elas possam adicionar um valor na tua jornada aí do BIM. E eu te agradeço mais uma vez por ficar até o final da aula. E por favor, deixa nos comentários críticas, deixa nos comentários sugestões, para que a gente possa manter essa conversa aí, para que eu possa estar melhorando os conteúdos aqui e postando cada vez mais, tá? Então é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.